novamente, bom dia. Vamos começar a conversar então sobre o nosso conteúdo. Na aula passada a gente viu um pouco sobre funções. Eu disse para vocês que a gente estava vendo um início de funções, que tinha mais coisa para ver, e hoje a gente vai continuar a ver então funções, tá? Vamos ver mais algumas coisas sobre funções. Vamos ver, por exemplo, parâmetros opcionais em funções, a parte de escopo de variáveis que a gente vinha trabalhando até aqui, mesmo sem saber o que era, retorno dos resultados. Então, como é que eu faço para retornar um resultado lá para o meu código principal. Vamos falar uma coisa que não é bem das funções, mas que serve para auxiliar vocês na hora que vocês vão utilizar uma função, seja criada por outra pessoa, seja criada por vocês, desde que vocês utilizem docstrings, que é a documentação das funções, tá? É o manual de como usar, o que precisa dar como entrada, o que vai sair como saída e esse tipo de coisa, tá? O Interactive Help, então, a ajuda interativa, é como se fosse um manual das funções. E as docstrings, então, é o que cria esse manual. E aí eu vou ensinar para vocês como é que vocês criam, então, o manual das funções que vocês criam e como é que vocês fazem para que isso esteja disponível lá para o usuário de vocês, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre parâmetros opcionais. Até aqui, quando a gente criava uma função, a gente criava dessa forma. Cria uma função, somar aqui no caso, pedindo 3 parâmetros, A, B e C. Se eu rodo lá, dentro da minha função, então, a soma desses 3 valores e faço uma saída. Beleza. Quando eu passo a informação desse jeito aqui, eu estou passando o quê? Eu estou copiando esse 3, jogando lá para o A, estou copiando esse 2, jogando para o B, e estou copiando esse 5 e jogando lá para a variável C. E aí o meu código lá, minha função internamente lá, vai fazer todo o processamento disso e vai gerar um resultado, certo? Mas quando eu fazia algo desse jeito aqui, que eu pegava só 2 valores e tentava mandar para lá, dava um erro, lembram? Porque ele dizia que eu tinha que receber pelo menos os 3 argumentos que eram obrigatórios. A gente tem em Python e em outras linguagens também como definir um valor padrão, vamos dizer assim, tá? Que é o valor que vai ser definido a variável caso não seja recebido um valor. Como esse caso aqui, ó, passei o A, passei o B e não passei o C. Eu posso colocar no meu Python, no meu código, um valor padrão para C. Tá? Por exemplo, eu posso dizer que se não passar em nada para C, o C vale 0. E eu posso fazer isso com todas, com uma, com duas, com a quantidade de variáveis que eu precisar. Para isso, basta que, na hora que eu for declarar a minha função, eu coloque lá que o C vale 0, por exemplo. Se não passar nada no C, ele vale 0. Quando eu passar esse cara aqui, 4 e 1 lá para cima, ele vai somar 4, que é o A, o 1, que é o B, e o C, que vale 0. Então, ele vai fazer 4 mais 1, vai dar 5. Então, eu consigo fazer com que a minha função funcione com 2 ou com 3 valores, nesse caso aqui. Mas eu também posso fazer algo desse jeito, que aí eu posso passar 3, 2, 1 ou nenhum parâmetro. Simplesmente porque, no primeiro caso aqui, eu estou dizendo que o A vale 0, o B vale 0 e o C vale 0, mas aqui eu estou passando os valores, ó, 3, 2 e 5. Faço a soma deles e mostro o resultado. Aqui eu estou passando 4 e 1. O C vai valer 0, então 4 mais 1, 5, vai retornar esse valor aqui. No terceiro caso aqui eu estou passando só o 6. O A vale 6, o B vale 0, o C vale 0, o resultado da soma vai ser 6. E nesse caso eu não estou passando nada. Então vai ser 0, 0, 0 e o resultado da soma vai ser 0. Então eu consigo fazer com que o meu programa funcione recebendo ou não valores. Tá? Isso são chamados de parâmetros opcionais. Tá? Eu permito que o meu usuário não envie dados lá para dentro da minha função. Não confundam isso aqui com o empacotamento, tá? O empacotamento é outra coisa. Se eu tentar botar 4 valores aqui, 3, 2, 5 e 9, por exemplo, vai dar erro dizendo que eu tenho um argumento a mais do que o que ele está sendo solicitado, porque ele está sendo solicitado 3 lá. A única diferença é que, ao invés de simplesmente... avancei. Ao invés de simplesmente
pedir um valor aqui, eu estou dizendo que se por um acaso eu não receber esse valor, neste momento aqui ele vale 0. Se eu botasse outro valor aqui, ele valeria outro valor. Posso botar uma string, posso botar um booleano, verdadeiro ou falso, posso botar um número ponto flutuante, qualquer coisa. Desde que eu sete um valor ali, ele vai receber esse valor e vai, se ele não receber esse valor, ele vai assumir que aquela variável vale o valor que eu atribuí ali dentro da função. Entenderam? Sim. Beleza. Então eu consigo fazer com que o meu programa rode, com a minha função rode, mesmo sem receber todos os parâmetros. E várias funções no Python têm algo desse tipo aqui, tá? O print, ele tem parâmetros que a gente não passa obrigatoriamente. Depois eu vou mostrar para vocês o manual do print. Vocês vão ver que ele tem alguns parâmetros dele que já são pré-definidos. Se eu passar alguma coisa ali, eu consigo fazer ele funcionar de outro jeito. Mas se eu não passar nada, ele entende que aquilo ali já está definido e usa daquela forma como ele foi definido lá no código do Python. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que é um pouquinho mais complexa, tá? Escopo de variáveis. Por que é mais complexo? Vocês vão ver que a gente tem alguns detalhezinhos em Python que faz com que as variáveis funcionem de um jeito ou de outro, tá? Como assim, professor? Python, basicamente, tem dois escopos, tá? O escopo global, ou variáveis globais, e o escopo local, ou variáveis locais. O que seria uma variável no escopo global, que a gente chama? Variáveis no escopo global, ou variáveis globais, elas são variáveis que são criadas na parte principal do nosso código, tá? Que é o main, que a gente chama. O que é essa parte principal? É a parte onde a gente faz o nosso código sem ser funções, tá? As funções são escopos locais. Então, eu crio uma função, eu tenho um escopo local naquela função. Se eu criar uma outra função, eu tenho um outro escopo local na outra função, tá? Então, isso confunde um pouco as pessoas. Mais adiante eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Mas vocês têm que entender que a gente tem duas partes no nosso programa, tá? O programa principal, ou main, que a gente chama, que é... deixa eu botar aqui no Google Colab, tá aqui, tá? Então, se eu criar, por exemplo, def soma A, B, só B. Vamos que S vai ser igual a A mais B. E print S. Tá? Isso aqui seria um escopo local. E tudo que eu colocar aqui embaixo, aliás, x vai ser igual a 3, y vai ser igual a 5, e aí eu posso chamar o somar x e y, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma função, tá? E criei, então, algumas variáveis aqui embaixo. Isso aqui é o nosso main, que é chamado no Python, em outras linguagens tem outro nome, mas é o corpo principal do nosso programa, tá? E isso aqui são funções, é uma parte mais local, tá? É uma coisa que funciona somente ali dentro. A gente vai ver direitinho isso agora no PowerPoint, que eu fiz um pouco mais ilustrativo, tá? Mas eu consigo ter esses dois escopos dentro do Python. Bom, agora nós vamos brincar um pouquinho com um programa, tá? Eu criei um programinha aqui simples, basicamente aquele somar, se eu não me engano. Não é o somar, mas tudo bem. Mas a gente vou mostrar para vocês, então, como é que funcionaria esse cara aqui recebendo, onde é que estão as variáveis, tá? Então, meu código tá lá no main, lá no meu código, eu disse que o A vale 5. Internamente, o interpretador do Python, ele vai pegar esse A e vai criar uma caixinha na memória do meu computador lá e dizer, ó, essa caixinha aqui, referente àquela variável A, vale 5 aqui dentro do meu programa. Beleza. Depois, eu vou lá e vou criar uma função, tá? Criei uma função teste ali e disse que essa função vai receber B, tá? Quando eu faço isso internamente, o meu interpretador Python vai lá na memória do meu computador e diz, ó, cria uma caixinha lá para o B. Qual o valor que vai ter em B? Por enquanto eu não sei, mas cria uma caixinha lá esperando algum valor para o B. Quando eu chamo a minha função lá, o teste A, ó, chamei a função e passei para ela como parâmetro, como argumento,
o meu A. Tá? Então, o A vale 5, eu passei como argumento. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia desse A lá no meu B. Então, ele vai pegar esse 5 que estava no A e fazer uma cópia no B. E aqui, tranquilo, né? Tranquilo, por Sim. enquanto sim. Até aqui a gente estava fazendo até agora nos nossos programas. Bom, vamos dar continuidade então. Fiz dentro da minha variável de teste lá, eu fiz que o B vale mais igual a 4. Isso corresponde a B vai ser igual a B mais 4. Então, se o B valia 5, a partir de agora ele vale 9. Então, eu faço a conversão desse B de 5 para 9, certo? Bom, até aqui tudo bem e o meu A continua igual. Se eu fizer um print lá dentro da minha função, tá? E outro print aqui fora da minha função, no main do meu programa, o que vai ser mostrado nesse print aqui? A dentro vale quanto? Quanto é que vale o A aqui dentro? 9? Eu não alterei o valor do A a 5, tá? Beleza, aí pode ser. Alguém acha que é diferente de 5? Bom, nada somou no A, então acho que é continuar sendo 5. Ou erro? Opa, o Tim já achou que podia dar outra coisa lá. Pode ser 5 ou erro. E aí, quem acha que vai dar erro? Quem acha que vai ser 5? Quem acha alguma coisa diferente também pode ser? Vamos lá, agora é a hora, vamos conversar. Fiquei confusa com o dentro e o fora, professor. Tá, aqui eu estou dentro da função, tá? Simplesmente isso. Aqui eu estou fora da função. Aqui eu estou no main do meu programa. Aqui, droga. Saída, apresentação. Vou ter que voltar. Aqui. Cinco, tá? O B vale 9. Pronto, estava aqui, aqui. Tá. Aqui simplesmente eu estou dizendo que é dentro da função quanto é que vale o A. Fora da função, lá no main do meu programa, quanto é que vale o A. É basicamente isso que eu quero que vocês me ajudem agora. O que vocês acham? Talvez dentro funcione fora de erro, Talvez dentro funcione fora de erro? Pode né? ser, não sei. Vamos ver. O que o pessoal acha? Alguém acha diferente disso? Vai dar 5. Ó, o Tim já até fez o programa lá, tenho certeza. Aqui dentro, o A vale 5, tá? Então, ó, A dentro vale 5, ele vai mostrar. E quando sair dessa função e for executar o main, o A fora também vale 5, tá? Por quê? Porque eu tenho o A aqui definido como 5, tá? Então, ele não dá erro nesse caso aqui. Bom, vamos seguir a execução do meu programa, então. Isso aqui, por que o A vale 5 nos dois? Porque essas variáveis que são criadas aqui no main do meu programa, ou fora das funções, elas são chamadas de variáveis de escopo global, ou variáveis globais. Tá? Então, toda e qualquer variável que for criada dentro do main do meu programa, ela é uma variável global. Ela funciona tanto fora quanto dentro das minhas funções para ser exibida. Eu já vou explicar direitinho para vocês, tá? Mas para ser exibida, ela vale tanto dentro quanto fora das minhas funções. Então, se eu tiver um A lá que foi criado lá no main do meu programa, eu posso achar o A numa função, eu posso achar o A em outra função, eu posso conseguir mostrar o valor dela em qualquer lugar do meu programa, porque ela é uma variável de escopo global. Em tudo que é lugar do programa, ela está aparecendo, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Fui lá e botei B dentro vale alguma coisa. Quanto é que vale o B? Vale 9? Vale 9. B dentro vale 9. Perfeito. E se eu fizer isso aqui? B fora vale alguma coisa. O que vocês acham que vai aparecer? Agora quebrou a cabeça. Noni. Noni? Não sei. Pode ser, quem sabe. O que vocês acham, pessoal? O B fora vale quanto?
Eu acho que ia dar erro, professor, porque não, o B só tá no teste. Perfeito. Essa linha aqui, ela vai dar erro. Por quê? Porque o B é uma variável de escopo local. Ela só vale aqui dentro da minha função teste. Entenderam? Então, sempre que eu criar uma variável dentro das funções, elas somente vão existir enquanto a gente estiver dentro da função. A partir do momento que a gente sai da função e volta lá para o nosso main, no caso aqui lá para a função, para o programa principal, ela simplesmente não existe mais. Então, essa linha aqui retornaria um erro e não funciona, tá? Daria um erro no programa e não faria mais nada do programa, tá? Mas eu consigo, então, identificar que as variáveis que são criadas dentro da minha função, elas são variáveis que só existem enquanto a gente está dentro da função, tá? Vamos seguir aqui. Mouse, tudo aqui. Eu criei uma variável C lá. Diz que C vale 2. Beleza. A dentro vale 5, B dentro vale 9, que a gente viu até aqui, e o C dentro vale quanto? Quanto vale o C dentro? 2. 2. Tá dentro da minha função, o C ali dentro vale 2. Perfeito. Bom, vamos lá para fora de novo. A fora vale 5, porque é uma variável global. B fora vale 2. nada, porque dá erro. O B fora dá erro porque é uma variável lá de dentro. Assim como o C fora, ele também não existe porque é uma variável local. Tá? São variáveis criadas dentro da minha função. Então, essas variáveis criadas aqui dentro, tanto seja na chamada da função, ou seja, criadas dentro do programa, elas são variáveis que só funcionam enquanto está dentro da função. Enquanto eu estou executando esse teste A aqui. O resto, ela não existe. Ele simplesmente apaga essa informação da memória, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque sempre que eu estiver rodando um programa, eu tenho que tomar cuidado com variáveis locais. Porque se eu tentar rodar um programa tentando mostrar o dado de uma variável local aqui fora, vai dar erro, tá? Entenderam? É que eu achei que dava por causa que eu não tinha o teste, não tinha o teste. Eu pensei que só fosse um valor ali, talvez fosse. Não, tudo que tiver aqui dentro dessa parte verde aqui, que está identado com o def test aqui, ó, ele está aqui dentro desse cara, tá? Então, o B mais igual a 4, ele está aqui dentro do teste. O C igual a 2, ele está aqui dentro do teste também. O print A, ele está dentro do teste, o print B, ele está dentro do teste, e o print C, ele está dentro do teste. Sempre que eu tenho uma indentação, um tab ali do nosso teste, da nossa função, para o código, essa parte que está aqui dentro, ela é considerada interna da função, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Sempre que vocês criarem uma função, todo o código que estiver identado dentro daquela função ali, para dentro da função, ela é considerado da função, ele só vai existir ali dentro. Tá? Certo. Beleza, vamos continuar então. Bom, aí a gente faz isso aqui. Vamos lá, vamos começar do zero aqui de novo, então. Criei a variável A e passei para ela lá o 5, que é o valor que foi atribuído aqui. Chamei o teste A. Beleza, quando eu chamo o teste A, eu estou passando para a variável B o valor 5. Até aqui a gente já tinha feito tranquilamente. Aí eu rodei um A igual a 8. O que vocês acham que vai fazer aqui nesse caso? Vai trocar o valor do A aqui? Acho que sim. Aí está o problema, tá? Por quê? Porque, na verdade, quando eu crio uma variável aqui dentro da minha função, eu estou criando em memória uma outra variável. Eu crio uma outra variável A que está dentro da função. E isso acaba confundindo muita gente, porque elas acham que quando a gente faz isso aqui, a gente está alterando o valor do A lá de fora. Mas, na verdade, não. A gente está criando uma outra variável A e atribuindo um valor para ela. E depois, fora do teu programa, a variável A global que tu tinha criado lá, ela continua falando aquele valor. Então, vamos lá. O A que foi criado, foi botado o valor 8, Falane. E depois, se eu fizesse print A no final, ele colocaria o resultado dos dois? A gente vai chegar aí, calma.
Tá? Bom, o A vale 8, o B mais igual a 4 valia 5, passa a valer 9, tá? O C igual a 2, criei lá na memória o C e botei o 2 nele. Vamos lá, A dentro vale quanto? 8. 8, porque o A ali de dentro da função vale 8, tá? B dentro vale quanto? 9. 9. E o C dentro vale? 2. Beleza. Vamos lá para fora agora. Terminou a execução da minha função, fui lá para fora. Print A fora vale quanto? Agora eu pego esse cara aqui ou aquele cara lá? O que vocês acham? 5. O A fora continua pegando o A global. Então eu tenho que pegar o 5 ali no caso. Vai mostrar o 5 ali no caso. Tá? Então eu consigo fazer o programa funcionar dessa forma, mas eu tenho que tomar cuidado quando eu for modificar o valor de uma variável que é considerada global, tá? Porque na verdade ele não modifica esse valor aqui, ele cria uma outra variável com um valor novo, tá? Então, quando a gente quer trabalhar com uma variável global, a gente quer modificar ela, a gente tem que fazer uma coisinha a mais. Vou mostrar para vocês aqui então. Tá aqui o nosso código, é exatamente o mesmo código, tá? Ó, def teste B, A igual a 8, B mais igual a 4, C igual a 2 e por aí vai. Vamos lá. A vale 5, meu main lá, estou definindo isso. A vale 5. Botei o 5 no A. Chamei o teste A. Esse cara aqui está sendo copiado lá para o B, então o meu B vale 5. Agora, eu vou fazer isso aqui? Como é que é? Desculpa, peraí, deixa eu achar aqui. Então dá para criar todas as funções como se fossem A com números diferentes. Sim, exatamente. Tu pode criar várias funções com o mesmo nome. Quando tiver dentro da função aquele A vale alguma coisa, quando tiver em outra função aquele A vai valer outra coisa. Nada a ver com aquilo que tu tinha lá no primeiro. Tá? Beleza. Bom, vou fazer isso aqui então. A vale 8 ali? Na verdade não, porque eu quero trabalhar com aquela variável A lá de fora. Para isso, eu tenho que colocar esta palavrinha mágica aqui no começo da minha função, logo abaixo do def-test, tá? Eu boto global A. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o A que eu vou usar internamente na minha função é o A global. Então, quando eu faço isso, eu digo que altera o valor de A, ele vai estar alterando o valor de A lá de fora. Entenderam? Essa é a grande sacada do Python. Quando eu quero modificar uma variável global dentro da função, eu tenho que dizer que aqui dentro da função eu vou utilizar a variável global A, ou global X, global Y, seja qual for o nome da variável que a gente quiser modificar. Entenderam? Sim. Beleza. Então eu digo para eles, para minha função assim, ó, eu vou trabalhar com uma variável A, só que eu quero utilizar a variável A global. Agora o A vale 8. Eu vou lá e substituo o valor do A global lá. Bom, B mais igual a 4. O B valia 5, passa a valer 9. O C vale 2. Ele vai lá, cria o C2. Bom, A dentro vale quanto? E agora? Quanto é que vale o A dentro? Vale 8. Só um pouquinho, deixa eu atender o Tini aqui, que ele mandou um pouquinho antes de Tiane. Ou criar, se não tiver a variável. Boa pergunta, Tini. Eu não sei se ele cria a variável global ali dentro. Vamos fazer esse teste. Vamos lá? Vamos no nosso Google Colab. Deixa eu criar um código aqui. Vamos lá. Def. Teste. Recebe X. Para não ficar com A e B sempre. Global C. C vai ser igual a 10. E depois, fora da minha função, eu vou fazer um print C. Antes eu tenho que chamar a função. Teste 5. Nem precisava desse valor aqui. Tirar fora. Vou chamar a função. Pronto, vamos executar e ver se vai funcionar. Funciona, tá? Então ele cria também.
Desculpa, Ting, achei que estava se perguntando. Tá? Então, se a variável não existe, ela cria. Tá? Eu nunca tinha pensado nisso aqui com essa funcionalidade. Nunca tinha feito esse teste. Sempre que eu utilizava o global, eu estava usando uma variável que já foi criada antes. Tá? Beleza. Anne, pergunte. Professora, eu só estava em dúvida sobre esse escopo local. No caso, para facilitar, seria para não adicionar nenhuma variável com o mesmo valor da global. Na verdade, assim, ó, tu pode criar várias variáveis dentro do escopo local, porque assim, ó, quando eu estou trabalhando com programas grandes, claro que os programas que a gente está fazendo até aqui são todos programas pequenininhos, tá? Tirando o jogo da forca, que é um pouquinho maior. Mas a gente tem programas pequenininhos, tá? Onde a gente tem funções pequenas. Mas eu posso ter programas gigantes que rodam coisas muito grandes, funções muito grandes. Se eu começar a criar, cada vez que eu chamo uma função, eu crio em memória uma variável e deixo ela guardada na memória lá, eu vou ocupar muita memória do computador e vou acabar tendo problema de estouro de memória, dependendo do computador que estiver rodando. O Python ele é inteligente a ponto de eu chamei a função aqui, ó, chamei a função teste, tá? Passei o valor para ela, ela começou a rodar. Ela criou a variável B, ela criou a variável C. Aonde terminou a execução do programa, ele vai lá e apaga esse valor da memória. Então eu não ocupo mais aquele espaço de memória que eu estava ocupando quando estava rodando o programa. Entendeu? Por isso é que essas variáveis locais são tão importantes. Por quê? Porque eu crio um espaço de memória, uso ele enquanto eu preciso, terminou, eu não preciso mais, eu posso apagar isso da memória. Já essa variável A aqui, ela só vai deixar de existir quando terminar a execução do programa realmente. Encerrou o programa, executou lá, saiu do programa. Agora sim ele tira esse troço da memória. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. É mais como uma forma do computador conseguir, do interpretador Python conseguir manter a quantidade de memória que ele utiliza num valor razoável. Porque se eu começo a usar muita memória do computador, deixa eu ver aqui o time. Um programa com um monte de def e outro programa sem def, qual rodaria mais rápido? Não é só o def que vai definir, tá? Mas quando eu tenho muitas variáveis globais no meu computador, eu acabo criando muito espaço em memória. Dependendo da informação que eu estou armazenando nessas variáveis, pode ser coisa grande, tá? Imagina tu armazenar um texto, por exemplo, sei lá, de um jornal. Eu armazeno todo o texto de uma reportagem dentro de uma variável. Armazeno todo o texto de outra reportagem em outra variável. Cada caracterzinho lá da nossa reportagem, da nossa string, ela equivale a 1 byte de memória do computador. Então, tu começa a botar coisa, daqui a um pouquinho estoura a memória do teu computador, tu não tem mais capacidade de armazenar dados ali. Quando tu trabalha com função, tu cria esse cara, coloca a informação na memória, usa ela enquanto tu precisa, terminou a execução da função, a coisa deixa de existir, já liberou espaço na memória. Essa é a grande sacada. Então tudo depende, tem alguns programas que vão rodar mais rápido sem ter funções, tá? Tem outros que quando tu tem uma função ele roda mais rápido, tem outros que tu bota uma função que é tão bagunçada, vamos dizer assim, que acaba demorando mais do que um programa sem a função. Então, tudo depende, não é uma ciência exata dizer assim, ó, se tu fizer sempre com função, tu vai ter um desempenho melhor do que se fizer sem função. Mas, quando tu utiliza recorrência, quando tu utiliza rotinas, é sempre bom tu criar funções para ti. Tu vai ter um programa com menos linhas, o interpretador, aquela lida inicial dele é mais rápida, então tem algumas coisas que tu utilizar funções facilita. Mas não adianta tu criar uma função que vai ser rodada uma vez. Não tem lógica, mas se eu vou ter uma função que vai ser executada várias vezes no meu programa, vale a pena eu criar a função para eu ter essa reutilização de código, que a gente chama, tá? Porque eu crio um código e reutilizo ele quantas vezes eu precisar, sem precisar reescrever aquele código exatamente igual como eu tinha criado. Entendeu? Beleza. Então, nesse caso aqui, o A dentro vale o 8, tá? Porque é o mesmo A lá de fora. O B dentro vale 9 e o C dentro vale 2. E aqui fora, o A vale 8, tá? Então, desse momento que eu rodo o teste, que eu disse que eu usava a variável global A,
e ele disse que o A vale 8, ele passa a valer 8 daqui para baixo, a menos que eu tenha uma nova alteração de valor, tá? Mas quando eu coloco dentro da função que eu vou utilizar a variável global, eu altero o valor dela e o valor dela vai seguir aquele ali para sempre. Se eu não botar que eu estou utilizando a variável global, ele vai criar internamente uma variável local, e aí sim, quando chegar lá no final, ela volta a valer o valor que ela valia antes da execução da função, tá? Tem que tomar bastante cuidado quando vocês forem trabalhar com isso, porque isso às vezes dá nó na cabeça. Tu vai lá, cria uma variável local e acha que está mudando a variável global, e aí quando tu volta lá para a variável global, na verdade tu não mudou ela, e aí ela vale o valor que valia, dá uns nó desgraçados. Mas o Python consegue resolver isso de uma forma bem mais simples do que outras linguagens. Fala, Anne. Professora, sobre isso que eu ia perguntar, na verdade. E se eu precisar fazer uma soma da variável global com a local? Teria como? Não faço. Só se tu atribuir essa variável global ou a local, criar com outro nome. Se tu disser que tu vai usar a variável global A, ele não cria uma variável local A. Entendeu? Entendi. Se tu quiser fazer isso, tu vai ter que dizer lá, por exemplo, que tu vai fazer a soma com o B ou com o C, vai criar uma outra variável local utilizando aquela variável global lá de fora. Para imprimir o valor da variável global, eu não preciso usar esse cara aqui, global A, tá? É só se eu for modificar o valor dela, tá? Como a gente estava vendo lá no começo, deixa eu voltar aqui. Ó, antes disso, aqui. Quando eu mostro a variável, o A dentro aqui, para mostrar ela, eu não preciso dizer que eu estou utilizando a variável global. Automaticamente, se eu não tenho uma variável local com o mesmo nome, ele pega a global. Mas para modificar o valor dela, aí sim eu tenho que utilizar este cara aqui. Tá? Ok? Silêncio. Escutei os passarinhos cantando. Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou seguir adiante. Bom, até aqui a gente está trabalhando com funções que simplesmente executam o código e mostram alguma coisa lá dentro da função. Mas nem sempre isso é a nossa solução. A gente pode querer trabalhar com os dados retornados da função posteriormente, em outro local, fora da nossa função. Tá? Para isso, a gente utiliza retorno de resultados. Ao invés de simplesmente mostrar uma informação na tela, eu retorno um dado lá para o meu programa principal e ele lá se encarrega de executar o que tem que fazer com esse cara. Tá? Para isso, a gente utiliza a palavra reservada do Python, return. Então, sempre que eu utilizar a palavra return, eu estou retornando um valor lá para o meu programa principal. Tá? Uma função Python, ela pode ou não ter retornos. Como a gente viu até então, a gente vinha trabalhando com funções que não tinham retorno. Ela pode ter um ou mais retornos, tá? Só que ela só a função vai ser executada até encontrar um return. Tudo que tiver abaixo disso é ignorado. Entenderam? Então, se eu criar uma função que tem 3 returns, se ele executar o primeiro return, o resto é simplesmente ignorado. O programa para de aquela função para de ser executada. Tá? Vamos ver como é que esse cara funciona na prática. Até aqui a gente estava fazendo aquela função somar lá, utilizando A, B e C. Então eu posso passar o 3, 2 ou 1 valor, ou nenhum, na verdade. E estava mostrando a informação na tela. Beleza, até aqui, ok. A gente simplesmente mostrava o valor da soma e o valor da soma. Mas pode ser que em algum caso eu queira pegar o valor das 3 somas e dizer os retornos da soma são x, y, z, como eu achar melhor. Nesse caso aqui dessa função eu não consigo fazer isso. Então eu só consigo mostrar um valor da soma, o outro valor da soma embaixo, o outro valor da soma embaixo. Então eu só tenho como mostrar isso de forma separada. Para isso, eu posso simplesmente trocar esse cara por um return S, por exemplo. Eu vou simplesmente fazer a soma e retornar o S lá para o meu programa. Deixa eu ver o que o Ting falou aqui. O que seria o return 0? Não sei se no Python tem ou não. É que assim, ó, o Python ele tem essas funções chamadas de função void, tá? Que é o que a gente vinha trabalhando até aqui. São funções que não retornam informação. O C, isso não existe. Por isso que no final do C, tu tem que sempre botar aquele return 0. Ele tem que retornar alguma coisa, que seja um 0, tá?
eu tenho que retornar alguma coisa obrigatoriamente. No Python eu não preciso, tá? Essas funções no Python que não retornam nada são chamadas de funções void, tá? Porque esse nome não faço ideia, mas outras linguagens também chamam assim. E o C ele tem esse problema que ele não existe função void, não tem função que não retorna nada. Eu sou obrigado a ter um return quando eu faço uma função em C. Por isso que o programa do C, tu tem que botar esse return zero. E o C, ele é tão burocrático, ele é chato, por aí vai, tá? É legal, mas ele é chato, porque até o programa principal, que nosso simplesmente chama as funções aqui, em si é uma função. Eu tenho uma função main lá, o function main, que faz o programa principal de vocês. No Python a gente não tem isso, a gente simplesmente sai escrevendo e já é o programa principal. E eu tenho as funções, que eu tenho funções void, que eu posso não retornar nada, tá? Java também tem função void, o C++ tem função void, JavaScript tem função void, tem outras linguagens que tem, tá? Não vem ao caso. Mas toda função que não tem um return é chamada de função void, V-O-I-D. Essas funções, então, elas não têm um return, elas simplesmente mostram, executam o que precisa executar, mostra a informação na tela, ou modifica uma variável global, se for o caso, e não retorna nada. Mas em 80%, vamos dizer assim, dos casos, tu vai utilizar um return, porque é bem comum tu fazer a execução do código, retornar um dado lá no final da execução, e o programa principal que se vire para tratar esse dado depois, tá? Bom, quando eu utilizo o return, ele vai tentar fazer o quê? Deixa eu voltar para cá. Ele vai tentar retornar esse valor lá para minha chamada da função. Então, se eu fizer isso aqui, ó, somar 5, 13 e 2, ele vai me retornar ali um 10, mas não vai fazer absolutamente nada com esse 10. Ele simplesmente vai retornar. Então, eu tenho que tomar uma ação lá no meu programa principal, por exemplo, para mostrar uma informação na tela, ou atribuir isso a uma variável, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó resp1, a resposta 1, vai receber somar 5, 13 e 2, então vai jogar o 5 para o A, o 3 para o B e o 2 para o C, vai somar os 13 e vai retornar 10. O resp1 vale 10. O resp2 vai somar 4 e 1, então o A vale 4, o B vale 1 e o C vale 0. 4 mais 1, 5, retorna esse 5 para o resp2. E o somar 3 aqui, o resp3, vai receber o que retornar de somar 6. Então, o A vale 6, o B vale 0, o C vale 0, vai somar os todos, o return S vai retornar os 6. E no final do programa, depois de executar todas as funções, ele vai vir aqui e vai dizer, ó, os resultados da soma são 10, 5 e 6. Pronto. Então eu consigo simplesmente retornar o resultado e o programa principal lá que se encarrega de fazer o que tem que fazer com ele. Atribuir isso para uma variável ou até mesmo simplesmente jogar no print, tá? Então eu fiz um outro exemplo aqui. Verificação de idade, então, recebe a idade. Se a idade for maior ou igual a 18, simplesmente vai retornar lá que maior de idade. Se não, vai retornar que é menor de idade. E eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Verificação de idade 19, ele vai entrar aqui, vai 19 é maior ou igual a 18? Sim. Então ele vai mostrar, vai me printar na tela essa string maior de idade. Como eu disse para vocês, eu tenho 2 returns aqui. Se eu encontrar esse return, ele para a execução do programa e o resto ele nem lê, tá? Se tiver mais coisa para baixo, ele não lê. E aqui também a mesma coisa. Se ele entrar nesse return, ele não vai ler o resto da função, tá? Então, se eu fizer algo assim, esse cara aqui, ele nunca vai ser executado. Por quê? Porque ou a idade é maior ou igual a 18 ou ela é menor. Então ele vai entrar ou nesse return ou nesse. Esse aqui, nunca. Ele não vai chegar ali nunca. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar o return para ou ele está dentro de um if, ou ele está sendo utilizado com cuidado, tá? Porque se vocês fizerem, dependendo da forma como vocês colocarem o return de vocês, pode ser que alguma coisa do programa não retorne nunca, tá? Eu posso retornar uma variável, uma string, como está ali. Eu posso retornar um inteiro, como seria essa idade aqui, que é o inteiro que recebe lá dentro. Eu posso retornar um string, um inteiro, um booleano, uma lista, uma tupla. Eu posso retornar praticamente qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de variável eu posso retornar ali. E essa informação que eu receber dali, eu posso jogar numa variável, como eu fiz aqui, ou eu posso simplesmente printar, como eu fiz aqui.
Entenderam? Sim, não, talvez, pode ser, quem sabe. Conseguiram entender? Sim, professor. Beleza. Bom, agora a gente encerra funções, tá? Na verdade, tem mais alguma coisa que a gente pode ver de funções, mas por hoje a gente vai chegar até aqui. E vamos falar um pouquinho sobre Interactive Help, tá? O que é o Interactive Help? É como se fosse uma documentação do Python, tá? Como é que eu uso esse cara? Eu simplesmente vou colocar lá no meu programa help, abro e fecho parênteses, e dentro desses parênteses eu coloco o nome da função que eu quero. Por exemplo, eu posso fazer um help print. Vamos ver como é que esse cara funciona lá no nosso Google Colab. Criar um novo código, vou dizer aqui, ó, help print. Bom, se eu rodar esse cara, ó, ele vai me mostrar como se fosse um manualzinho do help, tá? Então, ó, o print vai receber valor, tá? Que é o que ele vai mostrar na tela, que vai ser imprimido realmente, mas ele tem mais alguns argumentos opcionais, tá? Ó, ele tem o CEP, que por padrão é um espaço, ele tem o end, que por padrão é um /n, ele tem o file, que por padrão é o sysstdout, e ele tem o flush, que o padrão dele é falso, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, print, olá, e dizer aqui para ele, ó, eu quero que o CEP, o separador, seja igual a uma barra. Eu quero que o end do meu programa seja igual a fim, por exemplo. E eu quero... Não, o stdout não posso mudar, porque senão ele vai modificar o lugar onde vai imprimir, tá? E o flush eu vou deixar como falso, porque esse cara eu nunca vi, não sei para que ele serve. Se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai me dizer olá, fim, porque ao invés de quebrar a linha no /n, ele vai mostrar esse cara aqui no final. Então é muito comum, por exemplo, no URI tem alguns programas que ele pede que tu impressa vários valores, imprima vários valores, um do lado do outro, às vezes. Eu posso utilizar simplesmente fazendo assim, ó, mudando o meu end para nada, rodei esse cara, deixa eu botar o outro aqui embaixo. Print. Mundo. Não vou mudar o resto. Ó, ele fica olá mundo. Por quê? Porque nesse aqui ele não quebrou para a próxima linha. Aí chegou nesse aqui ele quebrou. Por padrão, ele vai ter um /n aqui. Aí ele ficaria assim, ó. Tá? Mas eu posso dizer, ó, eu quero imprimir um do lado do outro. Eu simplesmente venho aqui, apago esse cara, boto como end, como nada. O separador é se eu tiver algo desse tipo aqui. Olá. Ó, ao invés de ter um espaço ali entre os dois caracteres, ele bota uma barra. É a forma como o Python acha de fazer esse tipo de coisa aqui. Certo? Entenderam? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, eu tenho um manualzinho das funções, simplesmente utilizando o help, print lá, e ele vai fazer isso aqui, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem o help len, o help input, e o help input, tá? Vamos ver como é que eles apresentam para nós aqui. Help input, por exemplo. O que tem no help do input? Ó, o help do input, ele é um método modificado do raw input, tá? Raw input no Python 2 existia, hoje em dia não existe mais. Ele serve para simplesmente ler uma informação da tela. Normalmente a gente bota o input sem nada no URI, né? Por quê? Porque o prompt, que é a informação que ele vai mostrar lá no coisa, por padrão é um abre e fecha parênteses, que é uma string vazia. Se eu botar alguma coisa ali dentro, ele vai trocar esse prompt pela informação que eu colocar, tá? É basicamente isso. E a gente tem aqui o help len, por exemplo, que é o que vai contar a quantidade de itens que tiver dentro de um container, tá? Uma string, um vetor, um array, por aí vai. Então ele vai retornar o número de itens que eu tenho no meu container. Mas como é que eu faço para, dentro das minhas funções, fazer isso aqui, tá? Eu vou criar aqui, eu já tenho uma função soma lá em cima, eu vou criar outra. Tudo bem. Ó, def, somar, só para ficar diferente, a
C. S vai ser igual a mais B mais C e print S. Bom, aqui está a minha função, criei ela. Se eu fizer um help somar, vocês acham que vai funcionar ou não? E aí, funciona ou não? Não? Alguém acha que sim? O Eliezer acha que sim. Pronto, agora sim, começamos a discussão. Na verdade, ele mostra. Só que ele não tem absolutamente nada. Ele simplesmente diz que a função é somar e eu tenho ali dentro um A, um B e um C. Não quer dizer nada. Como é que eu faço para que as minhas funções também funcionam com o Interactive Help? Para isso, a gente vai utilizar as docstrings. Tá? Docstrings em Python nada mais são do que os manuais das nossas funções. Não só das funções, tá? Pode ser em classes também, mas como a gente não chegou lá, eu não vou falar agora. Mas quando a gente for falar de classes depois, eu vou falar para vocês que também tem docstrings para as classes, tá? Bom, como é que eu faço para criar o manual do meu programa? Eu tenho que simplesmente, logo abaixo do def soma lá, ou def somar, ou seja o que for, eu vou colocar 3 aspas duplas e fechar 3 aspas duplas. E aqui dentro eu faço o manual, eu escrevo o manual da minha função, tá? Então aqui eu fiz, realizar a soma dos dois números. Tá, isso aqui é diferente um pouquinho. Boto os parâmetros, boto o retorno e por aí vai. Vamos ver como é que esse cara fica lá na nossa função aqui, deve somar. Abro aqui, 1, 2, 3 aspas duplas, fecho com 3 aspas duplas. Bom, função utilizada para somar 3 números. Pronto. Aí fica a critério de vocês como é que vocês vão fazer, tá? Eu costumo fazer assim. Param A. Primeiro número a ser somado. 2 pontos. Param B. Segundo número a ser somado. Param C. Terceiro número a ser somado. Isso aqui não tem um padrão, tá? Se vocês olharem os manuais, cada um deles tem um padrão específico. Tá? Normalmente tu tens o nome da função com os parâmetros e depois tu vai ter as informações mais abaixo, mas não tem uma regra geral, tá? E depois a gente pode colocar assim um return, o que retorna da minha função, nesse caso aqui sem retorno. Se tivesse um retorno, eu botaria o que é o retorno. Executei esse cara aqui. Bom, criei minha docstring. Vamos ver o que aparece agora no help somar aqui. Somar A, B e C. A função utilizada para somar 3 números. Parâmetro A, primeiro número a ser somado. Parâmetro B, segundo número a ser somado. Parâmetro C, terceiro número a ser somado. Então, eu estou dizendo para ele que eu tenho que receber 3 números. E digo que a função não tem um retorno. Pronto, criei o manual da minha função somar. Tá? E eu posso fazer isso para qualquer função que eu criar. Tá? Eu tenho lá quando eu for mostrar para vocês o código do jogo da forca que eu fiz, vocês vão ver que a função que monta a forca, eu criei um manualzinho dela, eu criei o docstring dela, tá? Então vocês vão entrar lá, a gente vai entrar lá e eu vou mostrar para vocês. Help monta a forca, se não me engano é o nome da função. E ele vai dizer lá como é que funciona, quais são os parâmetros qual é o parâmetro que ele recebe, por aí vai. Então eu consigo fazer um manual de qualquer função. Criei uma função, coloquei um manualzinho lá, qualquer pessoa que estiver programando depois e quiser usar minha função, a gente vai ver mais adiante que a gente tem como utilizar bibliotecas prontas do Python, tá? Eu vou explicar para vocês, eu não lembro se é na próxima aula ou se é na outra, mas é por agora já. Como é que a gente faz para trazer bibliotecas prontas do Python? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria as nossas bibliotecas do Python. As bibliotecas prontas do Python, eu faço um import lá, e essa biblioteca ela fica com as funções que tem dentro dela disponíveis para mim. Se eu disponibilizo a minha biblioteca para qualquer um de vocês usar, vocês vão olhar assim, putz, mas para que serve essa função somar?
É simples, simplesmente ela coloca help somar. Se eu tiver com uma biblioteca seria um pouquinho diferente, porque eu tenho o nome da biblioteca, ponto, o nome da função, mas eu posso simplesmente colocar aqui help, o nome da função que eu quero, e ele vai me mostrar um manualzinho de como é que funciona, o que tem, o que precisa, o que não precisa, o que é obrigatório, o que é opcional, eu posso colocar o que ela faz, posso colocar qual é o retorno que ela tem, esse retorno se for isso, aquele retorno se for aquilo, então eu posso fazer a explicação da forma como eu achar melhor. Ah, professor, é obrigado a criar docstring para nossas funções? Não, obrigado ninguém é a fazer nada. Mas é muito mais fácil, depois que vocês começarem a programar, se vocês forem programar em Python e criarem uma biblioteca que é muito boa, é muito mais fácil vocês conseguirem disponibilizar a biblioteca de vocês para a comunidade, que a gente chama de Python, se vocês tiverem a biblioteca toda ela com os manuais. Por quê? Porque qualquer pessoa que for utilizar a biblioteca de vocês vai baixar a biblioteca. A primeira coisa que você vai fazer, sempre que eu vou utilizar, pelo menos eu sei que outras pessoas também fazem isso, sempre que vai utilizar uma biblioteca nova, eu baixo a biblioteca e faço um help no nome da biblioteca. Quando a gente utiliza com funções, ele vai mostrar assim, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o range. O range ele é uma biblioteca do Python, tá? Então eu vou botar aqui, ó, help range. O range parece uma função, mas ele é uma biblioteca. Quando eu faço o help range, ó, olha como é que é o help do range. Ó, range é uma classe, ele não é o que a gente chama de biblioteca, tá? Ele não é uma função. Como é que eu posso utilizar ele? Range stop, simplesmente dizendo até onde que ele vai, ou range start, stop e o step opcional. Ele retorna um objeto que produz uma sequência de inteiros do início, inclusive, do start, inclusive, to stop exclusivo. Então, até o stop excluindo ele. Por passos. Range IJ produz I mais 1, I mais 2, até J menos 1. Start default to 0, então o valor padrão do start é 0, e do stop quando o stop é omitido. Quando eu passo o range 4, ele produz 0, 1, 2 e 3. Isso é exatamente a quantidade de índices válidos de 4 elementos. Bom, e aí ele me mostra aqui quais são os métodos que eu tenho, as funções que eu tenho dentro dessa minha classe. Ó. Boolean, contains, equal, maior, igual, pegar um item, menor, igual, não, menor, maior, tem todos eles aqui, tá? Então, tenho várias funções que podem ser utilizadas dentro da minha classe. Então, quando a gente trabalha com classes, o manual é maior, porque eu tenho que ter o manual de todos os métodos que a gente chama, todas as funções que tem dentro do Python. Não se preocupem muito com isso aqui, porque isso aqui é uma parte que vocês não chegaram ainda, a gente vai ver mais adiante na nossa disciplina, mas a gente tem um monte de bibliotecas em Python para fazer N coisas, tá? A gente tem biblioteca para trabalhar com data e hora, a gente tem biblioteca para trabalhar com números maiores, números grandes, a gente tem bibliotecas para trabalhar com... que mais? Me fugiu agora. Bom, a gente tem biblioteca para praticamente tudo, tá? E o legal do Python é como é uma linguagem aberta, que a gente chama, se eu criar uma biblioteca que não existe ainda, eu posso chegar e dizer para o pessoal da comunidade, ó, eu criei essa biblioteca, tá? E a gente tem dentro da própria Python Foundation, que é a empresa que mantém o Python, a gente tem PIP, é Python Styler Programs. Se não me engano é uma coisa assim, tá? Que a gente consegue baixar bibliotecas lá de qualquer pessoa. Eu chego lá e digo assim, ó, pip install, sei lá, uma biblioteca que eu estou vendo com um aluno meu de TCC, tá, do 4º ano. Ele está usando uma biblioteca da NASA para fazer leitura de procurar exoplanetas, tá? É um negócio chato. Chato não, é legal, mas é muito confuso. Eu, para entender, demorei um tanto. E aí a gente vai lá e instala. Bom, não me lembro como é que é o nome da biblioteca agora. A gente bota lá, pip install astro query, se não me engano. E ele vai baixar essa biblioteca e eu consigo utilizar ela a partir daí. Então, facilita muito, a gente consegue ter a comunidade é muito ativa, então a gente consegue ter biblioteca para praticamente tudo hoje em dia. Tá? Por exemplo, buscar dados de exoplanetas da NASA. Simplesmente colocando uma linha de código a gente faz isso. Então, o Python é super poderoso, tá? Mas a gente vai ver direitinho isso aí quando a gente chegar nesse ponto. Alguém tem alguma dúvida?
sim, não, talvez, todas e mais umas. Até agora não, só. Beleza. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, a gente fica por aqui hoje. Semana que vem, terça-feira, é feriado. Vocês têm uma folga do professor Kleber. Mas na quinta-feira a gente retorna com as nossas atividades. Certo, pessoal? Bom final de semana para vocês. Aproveitem esse feriadinho aí. Que é um feriadinho, não é um feriadão. E a gente conversa na quinta-feira. Fala, Anne. Professor, eu queria só te pedir se puder dar uma atençãozinha pro meu e-mail lá. Tá. Eu tô com um pouco de dificuldade. Eu tava vendo isso outro dia, só que tu mandou com um documento do Word, e aí eu copiei e colei num arquivo .py, e aí deu um monte de confusão lá. Aí eu acabei me atrapalhando com meu filho aqui, não consegui terminar de ver. Mas eu vou dar uma olhadinha assim e já te retorno, tá? Certo, obrigada. Eu mandei um hoje mesmo porque eu ainda não tinha esse Jupyter aí que você recomendou. Tá bem, não tem problema. Certo, pessoal? Abraço, até quinta-feira. Certo, até quinta, professor. Obrigada.